Aleluia. Ageu capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz: agora desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor. Sabe, queridos, nós estamos vivendo mesmo no tempo de uma glória maior, de uma graça maior, de uma unção maior. O Senhor tem operado maravilhas no nosso meio. Amém, irmãos? Gera uma grande expectativa no seu coração acerca daquilo que Deus vai fazer aqui nessa noite. Esteja pronto para receber aquilo que é seu por direito, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Senta um pouco. Boa noite a todos, graça e paz. Vocês estão bem, gente? Deus é muito bom, amém? Sejam todos muito bem-vindos à nossa Quinta Viva. Certamente é a quinta mais avivada de Teresina. Eu gosto sempre de falar isso. Aqui nós temos desfrutado de uma atmosfera sobrenatural, irmãos. E a nossa vida não tem sido mais a mesma. Amém? Estamos no lugar certo para receber da porção certa e debaixo da influência certa. Então esteja com o seu coração pronto, não se distrai, certamente o Senhor derramará da sua glória aqui nesse lugar. Amém? Eu queria falar um pouco do Rema, o maior centro de treinamento bíblico do mundo, que está ainda com as suas matrículas abertas. Então você que ainda não fez a sua matrícula, você que ainda não fez o Rema, aproveita essa oportunidade, já está quase encerrando, não deixa para depois e se matricule ainda hoje ao final desse culto. Tá bom? Então, o Rema ainda está com as matrículas abertas e também está sendo ministrada a matéria Como Ser Guiado pelo Espírito com a professora Sameira Andréa. E essa matéria está aberta ao público. Então você que ainda não fez essa escola, você que ainda não fez o Rema, venha, traga convidados. Você também que é graduado pode trazer convidados junto com você e aproveitar essa oportunidade para mais essa matéria que ainda está em aberto, com a professora Sameira Andréa, Como Ser Guiado pelo Espírito. Amém, queridos? A Maratona Rema ainda continua, irmãos, e não para, tá? Mas já está quase chegando ao fim. Então você pode aproveitar essa oportunidade e trazer o maior número de convidados para o Rema que você puder. E aí você vai estar, não é um sorteio, tá? Você vai estar tendo a oportunidade de ganhar um ano de Rema com as mensalidades totalmente pagas, irmãos. Isso é uma oportunidade sobrenatural. Então você que é graduado, você que ainda não fez o Rema, você que ainda nem se matriculou, você pode estar participando dessa maratona, trazendo o maior número de convidados, irmãos. Estão sendo contabilizados os convidados. Então, se você trouxer o maior número de convidados, certamente você vai estar ganhando um ano de Rema grátis, né? Um ano de mensalidade totalmente pagas. E se você é graduado, você pode abençoar a vida de uma outra pessoa. Olha só que legal, você pode ser um agente transformador dessa vida. Então, não percam essa oportunidade, aproveitem essa maratona. Será mesmo um ano diferente na vida dessa pessoa que será contemplada. Amém? E também, irmãos, o Rema está promovendo uma ação lá na sua página do Instagram. E você vai entrar lá na página do Instagram, você vai responder uma pergunta, né? O que é o Rema para você? A melhor resposta, irmão, vai estar ganhando uma matrícula grátis. Então você também que é graduado, né, pode estar participando. Você que ainda não fez o Rema, irmão, não perde essa oportunidade. Você entra lá na rede social para ver tanta coisa. Por que você não entra lá na página do Instagram, responde lá de uma maneira bem legal essa pergunta que está fazendo aqui, o que é o Rema para você, tá? Você que é graduado, você pode estar respondendo o que o Rema fez na sua vida. Você que ainda não é, você pode dizer que o Rema é uma porta de entrada para o seu chamado, para você desfrutar de um tempo favorável na sua vida, para ter a revelação da palavra. Irmão, tem uma criatividade para você responder e ganhar essa matrícula grátis. E aí você vai aproveitar e marcar 3 pessoas, porque faz parte também, tá, desse requisito para você estar participando. Então você vai entrar na página oficial do Rema, tá bom? Você vai fazer lá um comentário ou dar uma resposta sobre o que é o Rema para você, tá? E vai marcar 3 pessoas, tá? E vai ter aí umas regras, e você pode estar vendo lá na página também, no post, mas eu vou estar aqui passando para você. Primeiro, você precisa estar seguindo o perfil no Instagram do Rema oficial, o Rema Teresina, tá bom? Você também não pode marcar perfis de influenciadores e empresas e nem perfis fakes, tá bom? Essa é uma regra também. E a terceira condição é que só é válido somente para a unidade Rema Teresina, tá bom?
Então, para mais informações, se você não entendeu direito, você pode estar indo ao balcão de informações ou entrar na página oficial do Rema e certamente você será abençoado. Tudo certo? Amém? E eu queria também avisar aos casais e aos noivos que sábado acontecerá o culto bodas, celebrando e fortalecendo o casamento. Então, você que é casado, você que é noivo, não perca essa oportunidade de estar aqui, de trazer também casais convidados para que possam desfrutar de uma palavra poderosa e específica para os casais. Então, sábado, celebrando e fortalecendo o casamento com bodas. Tudo certo? Anotou direitinho aí? Eu queria saber quem são as pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Se é a primeira vez que você está aqui na Igreja Verbo da Vida Teresina, levanta a tua mão aí, por gentileza, para que a gente possa estar te conhecendo e te dar a devida saudação que você merece. Temos algum convidado essa noite? Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Vamos adorar agora ao Senhor com os nossos bens. Abra a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 12, no versículo 41. É um texto bastante conhecido nosso. A Bíblia diz aqui em Marcos 12, 41. Diz assim: assentando diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. O versículo 42 diz: vindo, porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. O versículo 43 ele diz: e chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhe sobejava, do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu quanto tudo possuía, todo o seu sustento. Sabe, irmãos, aqui nós estamos vendo aqui nesse contexto uma mulher que provavelmente, irmãos, era destituída de honra, porque a Bíblia fala aqui de uma viúva. E naquela ocasião havia um grande preconceito, né, para as pessoas que eram divorciadas, viúvas, né? Eu acredito que ela sofria mesmo uma grande rejeição. Além, irmão, da condição dessa mulher que a Bíblia relata, que era uma mulher muito pobre. E eu vejo aqui, irmãos, uma grande confiança dessa mulher quando ela decidiu no seu coração depositar tudo que ela tinha, até mesmo do seu sustento. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5, diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. E sabe, irmãos, que essa mulher, ela confiou no Senhor de todo o seu coração. Ela não se apoiou, queridos, no entendimento que ela tinha, na convicção que talvez ela tinha para aquele momento. Ela não se apoiou, queridos, simplesmente na quantia financeira que ela tinha, mas ela confiou, queridos, no Senhor de todo o coração, ao ponto de ofertar tudo que ela tinha, de ofertar aquilo que ela tinha para o seu mantimento, para o seu sustento. E a pergunta essa noite é: como temos ofertado, irmãos, ao Senhor? Será que estamos tendo a convicção de depositar aqui no gasofilácio aquilo que o Senhor propôs no nosso coração? Porque a Bíblia diz que cada um tem que contribuir segundo o que Deus propôs no seu coração. Será que estamos sendo fiéis, generosos, ofertantes ousados? Pessoas convictas, irmãos, que há uma grande recompensa para aquelas pessoas que aplicam e que cumprem esse princípio? São perguntas básicas, irmãos, que nós temos que fazer todas as vezes que nós vamos ofertar. E sabe, irmãos, que depois de sondar o nosso coração, nós temos que estar pronto para obedecer, porque certamente, irmãos, o Senhor ele coloca um valor específico no nosso coração para que a gente possa participar desse momento. E sabe que quando Deus ele fala sobre essas coisas, não relata, irmãos, na Bíblia somente sobre valor financeiro, sobre dinheiro, porque essa mulher ela deu a menor oferta falando de valores. Mas quando se trata de honra, irmãos, isso mexe com o coração de Deus. E é por isso que a Bíblia vai falar lá em Provérbios: honra ao Senhor com os teus bens, né, e com as primícias de toda a tua renda. Primeiro vem a honra, irmãos, depois vem as finanças. Amém? Eu queria que com essa consciência você separasse aí o seu dízimo, a sua oferta. Você que quer fazer por meio de dinheiro espécie, você pode estar fazendo por meio do envelope que está aí à sua frente. Se você quer fazer por meio de cartão de crédito ou débito, lá atrás temos lá a tesoureira posicionada para estar te recebendo para você fazer também por meio de cartão de crédito ou débito. E você que quer fazer por meio do Pix, aqui no nosso telão tem a chave Pix e também um QR Code para te direcionar direto para o seu aplicativo. Você que está em casa, você também está participando do culto e pode participar e deve participar desse momento usando o QR Code ou Pix que apareceu aí na tela do seu aparelho eletrônico. Nós temos várias formas, irmãos, e tecnologias para poder participar desse momento tão solene que também faz parte do culto. Amém? Você já separou seu dízimo, a sua oferta?
Levanta bem alta a tua mão, o teu envelope, vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez pela oportunidade e o privilégio que nós temos, Pai, de te honrar por meio dos nossos bens, por meio de cada dízimo, de cada oferta. É com muita alegria, Pai, no nosso coração que nós fazemos isso. Não fazemos por pesar, mas fazemos com a convicção de que o Senhor, Pai, merece muito mais do que as nossas finanças. O Senhor merece tudo de nós. Pai, nós queremos consagrar cada dízimo, cada oferta essa noite, e eu quero declarar sobre a vida de cada um dos meus irmãos que eles escolherão em uma justa medida, bênçãos sem medidas. No nome de Jesus, quem crê diz amém. Saia do seu lugar, venha ofertar, venha dizimar com alegria. Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu vi, antes da promessa vir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei, pela fé em Deus tudo conquistei. Aleluia! O Senhor é bom. Vocês estão aqui animados? Olha aí para o irmão que está do seu lado, dá um sorriso aí para ele. Confere se ele está animado, diz: olha que bom que você veio. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, gente. Obrigado. Esse é um tempo que o Senhor prepara para nós. Nós precisamos estar aqui com o coração pronto, irmãos. A gente precisa estar aqui convicto daquilo que nós temos para receber no Senhor. Convicto daquilo que nós viemos fazer. Esse é um ambiente de culto. Esse é um ambiente de adoração. Vamos ajustando aqui o som. Esse é um ambiente de adoração. A gente precisa se conectar com aquilo que está acontecendo. A gente precisa estar ciente daquilo que o Senhor deseja promover através das nossas vidas. E a gente precisa estar alegre. Convictos de que a alegria independe daquilo que nós estamos vendo fora. Sabe, a gente viver baseado na alegria ou satisfeito com aquilo que nós vemos, isso é uma antiga estação da nossa vida. Nós precisamos entender, eu nasci de novo, eu tenho uma nova realidade, e eu preciso inclusive aprender sobre essa realidade em Cristo. O Senhor não quer que a gente viva nos alegrando apenas com as circunstâncias andando bem. O fato é que nós precisamos andar em toda e qualquer circunstância, vivendo no patamar da palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 4, para nós não só lermos juntos esse versículo, mas para que você fique com ele aí gravado no seu coração. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Veja o que está escrito lá. Aleluia. Apocalipse 21, 4 diz: olha, ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. O que eu quero que você perceba nesse versículo? Esse é um ambiente de céu. Como será? Aí a Bíblia está nos ensinando, olha, não vai haver mais morte, não vai haver mais pranto, não vai haver mais lamento, não vai haver mais dor. Ambiente de céu. E talvez você pense assim: meu Deus, pois eu quero ir para lá agora. Quantas pessoas estão dizendo isso? Quantos crentes vivem assim? Eu já quero ir para o céu. Eu já quero que o arrebatamento aconteça. E de fato, essa é a nossa caminhada, a nossa jornada. A Bíblia nos fala sobre a nossa bendita esperança. O aparecimento na glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Estamos aguardando por Ele. Estamos aguardando por esse momento. Pode trocar o microfone? A gente está aguardando por esse momento, mas percebe o ambiente de céu? O ambiente de alegria. Não há morte, não há pranto, não há choro, não há lamento. Agora, eu preciso entender como alguém nascido de novo. Eu não preciso esperar o arrebatamento acontecer. A alegria do Senhor já está dentro de mim. O céu veio. Glória a Deus. Pode levar. O Senhor é bom. Dá um sorriso aí. Aproveita e dá um sorriso. Esse é um ambiente de céus. A gente não precisa mais esperar, que o arrebatamento aconteça para que a gente comece a sorrir. Ele diz, olha, não vai haver choro nem lamento. A gente precisa começar a entender essas coisas para nós manifestarmos isso. Eu não preciso estar no céu para viver aquilo que o céu já tem. O céu está dentro de mim. O reino de Deus, as pessoas perguntavam isso para Jesus: Senhor, e o seu reino? E ele dizia, olha, o reino, ele não é de aparência visível. Sabe, ele está dentro de nós.
Romanos capítulo 14, versículo 17, diz exatamente isso. Está dentro de nós o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 22, vai falar sobre o fruto do Espírito. Você quer ler? Vamos ler juntos? Corra lá para a gente abrir Gálatas capítulo 5, versículo 22. Eu estou falando sobre a alegria do Senhor, que precisa ser entendida por nós e vivida por nós. Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade e mansidão. Eu quero destacar a alegria. Entenda que a alegria é um fruto do Espírito, para você viver no seu dia a dia. Eu vi uma pesquisa, alguém comentando sobre isso, que diz que o seu cérebro ele não sabe distinguir se o seu sorriso ele é espontâneo, natural, ou se foi algo que, por exemplo, se eu falar para você, sorri agora, você pode sorrir? Pronto, o seu cérebro ele não sabe distinguir. Você riu porque eu disse, mas existe um sorriso que é natural, que é espontâneo. Meu cérebro ele não sabe distinguir isso. Ele vai produzir a dopamina do mesmo modo. Tanto porque eu disse para você sorrir, como aquele sorriso espontâneo que acontece naturalmente. O seu cérebro não vai fazer distinção. Ele vai produzir a dopamina. E quantas pessoas estão vivendo mergulhadas em tristezas nos nossos dias? Muitas vezes crentes. Eu estou falando sobre uma realidade que nós temos, sobre uma natureza que nós carregamos, sobre uma realidade de alegria. Gálatas capítulo 5 está dizendo, olha, o fruto do Espírito é. Mas quando isso se manifestou em minha vida? No dia que você nasceu de novo. No dia que você recebeu Jesus, você foi habilitado a viver feliz. Amém. Mas as circunstâncias não me animam, as circunstâncias não me fazem sorrir, mas eu posso sorrir por causa da realidade da palavra. Independente do que eu esteja vendo, independente do que eu esteja vivendo, independente de circunstâncias que estão se levantando muitas vezes para te colocar num canto, muitas vezes pessoas que vão ser usadas pelo diabo para falar palavras que te jogam para um lugar de depressão, de tristeza, de dor, mas independente disso, eu preciso me levantar e entender, a palavra é o meu padrão de vida, a palavra mudou a minha vida, isso é uma consideração à palavra, considere a palavra, ao ponto de entender, eu posso viver o reino de Deus. Eu posso viver aqui na terra, em meio a todas essas circunstâncias, em meio a um ambiente, a um lugar onde o governo está sob a mão do diabo. Mas eu preciso entender, no reino de Deus, Ele me criou para dominar. Não foi assim? Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, Deus cria o homem e Ele dá ao homem algo, um domínio. Ele diz, olha, domine. Quando Jesus morre, ressuscita e você recebe o sacrifício de Jesus, agora você precisa entender, pela palavra, eu posso dominar muitas coisas. Eu posso dominar o meu ambiente, eu posso falar a palavra, eu posso considerar a palavra ao ponto de viver aquilo que a palavra diz. Coisas se levantam, mas eu fico com aquilo que a palavra diz. Por que você tem andado tão triste, cabisbaixo? Mas é porque aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. O meu filho tem vivido de tal forma, a minha mulher tem dito tal coisa, e às vezes você vai se colocando em um canto. Mas eu quero dizer para você essa noite, que a alegria do Senhor é a sua força. E você precisa entender isso, e você precisa começar a praticar isso. Circunstâncias vão se levantar, e tudo que você precisa fazer, na cara do diabo, é dar um sorriso. Lembrando a ele, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Fale a palavra. Entenda que o fruto do Espírito é algo que está em você. E a responsabilidade agora de externar aquilo que o Senhor fez, porque aquilo que Ele fez, eu e você não poderíamos fazer, você sabe muito bem disso. O preço que Ele pagou, nós não poderíamos pagar. E Ele pagou um preço para que nós tivéssemos a possibilidade de agora termos uma nova natureza. Temos em Cristo Jesus, recebemos isso em Cristo Jesus. Agora eu preciso entender, eu preciso manifestar isso. Eu estou habilitado pelo Senhor. A Bíblia está dizendo, olha, o fruto do Espírito é amor, alegria. Ou seja, eu preciso acordar pela manhã. E se você tiver com vontade de sorrir, você dá um sorriso. Mas se você não estiver com vontade de sorrir, dê o mesmo sorriso. Por causa da palavra, de Senhor, eu quero manifestar isso. Eu sei que o Senhor está aqui dentro, o Senhor me dá essa capacidade, eu estou habilitado pelo Senhor, a minha história mudou. E isso fala sobre estações da nossa vida, eu gosto muito disso. Sabe que o Senhor parece que Ele nos criou e Ele nos dá estações para viver. Eu falava com alguém ontem, ou antes de ontem, a respeito, dando parabéns, feliz aniversário a alguém, e eu falava sobre isso. E eu considero muito a coisa do aniversário como uma virada de ano, como um Réveillon que nós vivemos, e eu acho que isso é divino. Sabe, o Senhor, Ele nos dá estações para viver,
E existem estações que nós vamos rompendo com muitas coisas, existem estações que éramos para nós termos rompido, e nós não rompemos muitas vezes por coisas nossas, mas a expectativa do Senhor é sempre que a gente avance. Mas quando encerra uma estação e começa outra, é para a gente retomar essa expectativa. Eu queria que você visse Gênesis capítulo 17, versículo 15, para você entender essa coisa da estação, que eu quero que você pegue isso. E eu quero que essa seja, para mim e para você, uma noite, onde a gente marque uma estação em nós. Sabe, Deus está criando uma expectativa para mim e para você, e essa expectativa não está apenas no aniversário, não está apenas na virada de ano, eu creio que isso é diariamente. Diariamente nós temos uma nova oportunidade, uma nova estação para começar. E sabe, quando nós falamos sobre criar expectativas, gerar expectativa, é algo que você precisa enraizar em você. A cada amanhecer, eu preciso criar uma expectativa para aquele dia. Eu preciso gerar algo. Gênesis capítulo 17, versículo 15 diz assim: Depois Deus disse a Abraão: de hoje em diante, não chame mais a sua mulher de Sarai. Eu gosto disso. Ele diz: olha, de hoje em diante, Abraão. Você consegue perceber aqui uma estação? Ele disse: olha, Abraão, você viveu assim até aqui. Você chamou assim até aqui. Você viveu desse modo, Abraão, até aqui. E o Senhor está falando com a gente. Ei, você fez até aqui dessa forma. Mas ele diz: olha, de hoje em diante, parece uma página que vira. Nós temos que virar essa página toda noite. Nós temos que virar essa página a todo amanhecer. Ei, não importa qual era o meu conceito de ontem. Eu peguei aquilo que a palavra diz, a alegria está dentro de mim, as circunstâncias vão se levantar, coisas vão acontecer, às vezes motivos vão se levantar para que a gente dê um sorriso, o melhor sorriso, glória a Deus por isso. A gente encerra os cultos aqui ao domingo e a gente diz: olha, será uma semana poderosa, produtiva, glória a Deus, vai ser assim. Mas sabe que naquele dia que não for tão bem, porque eu gosto de dizer que o dia mau não salta o dia do crente, a casa do crente. Às vezes o dia mau chega, não é assim? Mas e aí? Eu vou viver pelo dia mau ou pelo dia bom? Não é o que a palavra me instrui. Eu vou colocar e depositar a minha confiança nas riquezas, no dinheiro, nas coisas, nas pessoas? O apóstolo Paulo diz: olha, não deposite a sua confiança nas riquezas. Existe uma instabilidade nela. Hoje tem, amanhã não tem. Hoje está na sua mão, amanhã não está. Não confie nas riquezas. O que ele está nos ensinando? Há uma visão da palavra, do alto, de coisas grandes, de um reino de Deus, de um ciclo, de uma estação que encerra, de uma nova estação que começa, de uma expectativa que independe do que eu estou vendo. Eu me alegro. É eu dar um sorriso em meio às circunstâncias difíceis. É eu dizer: rapaz, eu decido viver assim. É uma estação que encerra para você hoje. Sabe, Deus não te criou para viver em depressão. Deus não te criou para viver amargurado. Deus não te criou para viver com falta de perdão. Que muitas vezes a sua alegria tem sido barrada, não porque você não tem a capacidade de estar feliz, de estar alegre, de demonstrar isso com um sorriso, mas muitas vezes porque você tem decidido viver em falta de perdão. Às vezes alguém falou algo comigo, às vezes alguém falou algo com você, e você pegou aquilo e guardou como uma raiz de amargura. E ficou guardado por ali, e aí você fica ruminando naquilo, e aí você fica pensando sobre aquilo. E eu gosto de um texto que está lá em Hebreus, que ele fala sobre essa raiz de amargura que muitas vezes é cultivada por nós. E isso tem tudo a ver com alegria. Porque enquanto nós estivermos amarrados nessas raízes, ao ponto de muitas vezes, daqui a pouco o texto de Hebreus vai dizer sobre isso, ele diz: olha, essa semente, ela fica ali por um tempo escondida. Às vezes alguém fala algo com você e a princípio você não diz para ninguém. Aquilo fica lá. Mas você está ruminando naquilo. Você está pensando sobre aquilo. E aí daqui a pouco ele diz: você vai contaminar os outros. Porque agora você começa a falar com as outras pessoas a respeito daquilo que você está vivendo. É uma decisão sua, mas a Bíblia está nos ensinando: não deixe essa semente brotar. Jogue fora. Viver em falta de perdão rouba a sua alegria. A alegria que o Senhor te deu, que você tem toda a capacidade de demonstrar, mas eu estou decidindo viver contrário ao que a palavra diz. Porque quando eu quero demonstrar alegria, eu vou dar um sorriso, ao invés de eu falar mal de um, falar mal de outro. Ao invés de eu contaminar outras pessoas com aquilo que me magoou, às vezes é melhor você chegar até aquela pessoa e conversar. Entender o que aconteceu, qual eram as razões.
Muitas vezes isso acontece na sua casa, isso acontece no seu trabalho. E às vezes você não considera tanto aquela pessoa porque ela é descrente, você não tem aquela capacidade, aquela ideia de ir lá perdoar ou conversar. Mas a vida cristã não é só para esse ambiente aqui. Embora isso também possa acontecer aqui dentro. Eu posso te magoar em algum momento. Ou você pode se magoar comigo por alguma coisa. E aí? A gente pode conversar. Por causa da palavra, das convicções, das verdades. Isso precisa ser um comportamento seu aqui dentro. Isso precisa ser um comportamento seu lá fora. No seu trabalho, na sua casa. Isso é viver a palavra. E quando você decide viver assim, rompendo com essas áreas, você vai viver com mais abundância a alegria que o Senhor tem. Você vai desejar demonstrar isso, você vai desejar viver essa estação. Eu gosto do que Deus, como eu falei para vocês, fala aqui para Abraão, ele diz, rapaz, de hoje em diante, sabe, irmãos, de hoje em diante, que tal a gente decidir viver isso? Que tal a gente dar um sorriso a meio às circunstâncias difíceis? Que tal você dar um sorriso mesmo magoado por alguém? Mas você decide ir lá conversar, rapaz, eu não quero guardar isso aqui. Eu quero me libertar dessas coisas. Esse é um projeto do diabo, que você fique acorrentado em conceitos que são dele. Um conceito de te fazer ruminar coisas que te levam para trás. Mas o Senhor quer te fazer andar em uma estação nova. Como ele disse a Abraão, de hoje em diante, rapaz, você não vai chamar mais de Sara, não chame mais de Sarai, você vai chamar de Sara. Ele só queria um filho, pai de nações. Sabe, às vezes você só quer algo, mas o Senhor tem muito mais para você. Às vezes você só quer um filho como Abraão, e foi pai de nações. Mas ele precisa decidir viver estações que o Senhor tem. É uma decisão do nosso coração. O versículo 17 diz assim, Gênesis capítulo 17, versículo 17 diz, Abraão, depois de Deus ter dito isso a ele, o que Abraão fez? Qual é a atitude de Abraão? Ele diz, olha, ajoelhou-se, encostou o seu rosto no chão e começou a sorrir. Sabe, a gente recebe uma palavra do Senhor, a gente entende aquilo que os textos da palavra diz, a gente recebe uma revelação, uma palavra vindo de um profeta, não sei, num culto. E qual é a nossa atitude diante da palavra? Nós temos recebido? Como nós temos recebido? Ele recebe e dá um sorriso. E ele vai conversar com o Senhor, e ele fala sobre a sua idade, ele olha de fato as suas impossibilidades. Muitas vezes nós fazemos isso. Olhamos as nossas impossibilidades, as nossas incapacidades. Mas essa é a parte de Deus. Não é assim? E foi feito. Mas o que eu preciso entender? Rapaz, eu vou receber essa palavra. Eu vou viver essa estação. E eu vou me alegrar com isso. Eu vou sorrir diante dessa nova estação que eu tenho para viver no Senhor. Eu tenho que me levantar, eu preciso sorrir, eu preciso produzir isso. Não importa qual é a minha condição, não importa qual é o lugar onde eu estou, não importa qual é a minha idade, não importa qual é a minha condição física ou financeira, não importa. Eu preciso viver aquilo que o Senhor tem. Eu preciso corresponder com o Senhor, eu preciso viver aquilo que a palavra diz. Quando eles recebem um filho na mão, o resultado daquilo que o Senhor tem para ele, o resultado daquela estação que eles têm para viver, qual nome eles colocam? Isaac. Significa riso. A gente tem vivido como? Aquilo que nós temos pedido para o Senhor, a gente pede com peso, a religião ensinou para a gente um peso, a gente fica com a cara fechada, a Bíblia vai nos dizer que Deus está no seu alto trono, rindo dos seus inimigos. Aí a Bíblia também nos diz que nós estamos assentados com Cristo, à destra do Pai. Agora imagine a cena. Deus está lá assentado, Jesus está assentado à destra, nós estamos assentados com Cristo. Aí Deus está rindo dos nossos adversários, porque o adversário dele são nossos adversários. A pobreza, a falta, todas essas coisas que se levantam. Aí Deus está sorrindo e a gente sério, a cara fechada. A religiosidade ensinou para a gente isso. Mas a Bíblia diz, Deus está sorrindo, e eu sentado à destra dele sério, sisudo. Religião. Eu preciso sorrir na hora que amanhecer. Pai, muito obrigado. A sua alegria, a minha força está dentro de mim. Não importa as circunstâncias, não importa o que eu esteja vivendo. Eu sei que há uma nova estação. Eu sei que o Senhor está sorrindo. E eu não vou ficar sisudo. Eu não vou ficar travado. Eu vou viver aquilo que o Senhor tem. Independente do que aconteça, independente do que se levante, independente do que o fulano disse, do que aconteceu, eu vou decidir amar, porque é o fruto do Espírito. Eu vou amar, independente do que seja. Eu vou perdoar, eu vou liberar, eu vou viver a vida que o Senhor tem.
e eu vou sorrir. Eu vou sorrir da cara do diabo. Levantou, eu vou sorrir da cara do diabo. É uma decisão nossa. Deus está sorrindo, eu estou assentado à destra dele em Cristo Jesus. Eu preciso tomar uma posição a partir de hoje. A posição de não ficar mais travado, de não viver de forma religiosa. Isso é a palavra de Deus, é o poder de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Você está aqui? Diz assim: porque o nosso evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder, no Espírito Santo e em plena certeza de fé. Sabeis muito bem como procedemos em vosso benefício quando estávamos convosco. O que eu quero destacar aqui? Ele diz, olha, o nosso evangelho não chegou a vós por meio de palavras. Sabe, pode ser que alguém pregue e fale só a palavra, mas eu preciso ter uma consciência como crente, como alguém da fé, alguém que não quer simplesmente ler textos para viver sisudo, fechado, falando com Deus como se ele fosse alguém muito distante. Ele está dentro de nós. E ele diz, olha, esse é o poder de Deus. O que eu preciso entender? Palavra e poder. Palavra e poder. É o que vai mudar a minha vida. E o poder está onde? No Espírito Santo. Está dentro de mim e de você. Isso muda a nossa vida. Entender essa realidade, entender essa posição que nós precisamos tomar, muda a nossa trajetória no Senhor. Não, eu não vou mais viver assim. Eu decido viver a palavra, pegar a palavra, e eu quero viver a palavra e o poder. A palavra e o poder. É uma decisão que a gente toma, gente. Sabe, eu gosto de dizer que o Evangelho é uma via de mão dupla. Sabe, o Senhor quer nos alcançar em todo o tempo, e talvez Ele tenha te alcançado até aqui no nível que Ele pode. Tem um livro do irmão Reagan que ele diz exatamente isso. Ele diz que Deus falou com ele, Deus diz a ele, olha, eu tenho te alcançado no nível que eu posso. Mas nós podemos limitar a ação do Senhor na nossa vida, por meio de posicionamentos. Sabe, essa noite eu quero te animar a ter consciência daquilo que a palavra diz, a ter consciência do poder que está dentro de você. O Espírito Santo que está dentro de mim nos move para nós nos levantarmos e darmos um sorriso meio às circunstâncias. É uma decisão do nosso coração. Para nós nos levantarmos e amar é uma decisão, perdoar é uma decisão, viver aquilo que o Senhor projetou é uma decisão, viver o chamado que nós ouvimos tão bem esses dias é uma decisão do nosso coração. São decisões que nós tomamos diariamente. E o Senhor está na expectativa de que a gente viva. O Senhor está na expectativa de que a gente cresça nisso, de que a gente desfrute de grandes coisas. Sabe, eu quero dizer a você, monte a sua sala de troféus. Monte a sua sala de troféus, olhe para trás. Se isso vai facilitar a sua jornada de olhar a palavra, de decidir dar um sorriso em meio às circunstâncias, olhe para a sua sala de troféus. Eu gosto daquele texto que o salmista diz, eu acho que Salmos 46, ele vai dizer, ele fala com a alma dele, Salmo 103, ele diz, olha, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E parece que ele está trazendo a sua alma, memórias. Sabe, a gente deve fazer isso. Olhe para trás, veja de onde você veio, veja das circunstâncias que você já viveu, veja dos perdões que você já recebeu também de outras pessoas. Veja como você vivia antes, como você tem vivido hoje, porque às vezes a gente está em meio às circunstâncias que ela parece tão difícil, parece que você vai te acabar ali. É a última circunstância, essa aqui é a mais pesada. Não, olhe para trás e veja a sua sala de troféus. Parece que o salmista está fazendo exatamente isso ali no Salmo 103. Ei, bendiz a minha alma ao Senhor. Vamos lembrar de todos os benefícios que nós já recebemos dele. E aí você dá um sorriso. Talvez o Salmo 103 te ajude em meio às circunstâncias. Leia o Salmo 103 e comece a dar um sorriso no seu quarto, na sua sala, onde você estiver. Comece a dar um sorriso, comece a se mover nisso. É uma decisão do nosso coração. Eu queria que você se levantasse do seu lugar. Eu queria que você decidisse fazer isso hoje. Nós vamos sair daqui hoje embriagados no Espírito. É uma decisão do nosso coração. O Senhor está nos chamando para um nível diferente. Não importa o que você tem vivido, não importa quais circunstâncias você tem vivido. Talvez você esteja aqui, mas percebe que está tão, não sei, tão frio, tão distante. Mas o Senhor está nos chamando para um lugar. Ele está dizendo para mim e para você, a partir de hoje, olhe a sua sala de troféus.
Não importa qual circunstância você tem vivido até aqui. Saiba que há um rio que está jorrando. A Bíblia vai dizer que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santo lugar onde habita o Altíssimo. Onde habita o Altíssimo? Dentro de nós. Esses rios estão dentro de você. Rios de alegria. A gente precisa pegar aquilo que a palavra diz. E a gente precisa decidir dar um sorriso. E a gente pode começar com ha-ha-ha. A gente começa com ha-ha-ha e a gente vai lembrando da nossa sala de troféus. Mas a gente vai entrando no exercício como uma academia. Esse lugar pode ser uma academia para a gente. Uma academia daquilo que você vai fazer lá no seu trabalho, lá na sua casa. Eu queria que você falasse com o Senhor. Que você orasse, que você consagrasse esse tempo a Ele. Que você entendesse e considerasse de fato o que você recebeu do Senhor essa noite. Fale com Ele, ore, converse. Mas eu queria que você risse. Não vale ser um sorriso só para você não. Eu queria que você sorrisse. Os cientistas dizem, olha, a dopamina vai ser produzida do mesmo jeito. Pessoas que estão tristes vão sair felizes. Mas eu estou aguardando um emprego, eu estou aguardando por isso. É muito pouco, vem mais. Eles aguardavam um filho. Aí Deus diz, olha para a areia, olha para as estrelas, tem muito mais. E ele riu. E ele colocou o menino de riso. O nome do menino, Riso, Isaac. Ei, tudo que nós precisamos é sorrir no meio das circunstâncias. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria. Nada pode nos parar, a nossa confiança está no Senhor. Talvez a gente espere por coisas aqui, mas a nossa expectativa sempre será em Ti. A nossa alegria é o Senhor mudou a nossa vida para sempre. O Senhor mudou a nossa história. Oh, aleluia. Senhor, me fortaleço na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. Senhor, me fortaleço na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. Eu vou rindo todo dia. Eu vou rindo todo dia. Eu vou rindo todo dia. Talvez a gente esteja um pouco enferrujado, né? Quando a gente vai para a academia, nos primeiros dias, a gente fica assim mesmo. Mas a gente pode aquecer um pouquinho e amanhã você continua na sua casa. Deus disse a Abraão, Abraão, a partir de hoje, eu quero dizer para você, e a partir de hoje, decide entrar nessa academia. Desenferruja um pouquinho, coloca um pouquinho mais de força, mas fica com algo no seu coração. Eu não vou ficar mais dentro da minha casa. Eu não vou ficar mais no meu trabalho. Eu não vou ficar mais pelo meio da rua com a minha cara fechada. Eu vou sorrir, não importa quais são as circunstâncias. É uma decisão. Externar aquilo que está dentro de você. Vamos fazer força? Ria! Senhor, me fortaleço na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. Senhor, me fortaleço na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. Eu vou rindo todo dia. Eu vou rindo todo dia. Aleluia! Alguém está aqui essa noite e ainda não tomou a melhor decisão da vida de um homem ou de uma mulher, que é a decisão de fazer uma aliança com o Senhor?
Se você está aqui e você ainda não fez essa aliança, eu quero dizer para você que é um estilo de vida completamente diferente daquilo que você tem vivido até aqui. O Senhor mudou a sua história em Cristo Jesus, mas é necessário que você receba. Eu sei que você crê em Deus, as pessoas creem em Deus, mas a Bíblia fala sobre uma confissão, crendo com o seu coração, confessando Jesus como o Senhor da sua vida. Se você está aqui nessa condição e você ainda não tomou ou não fez essa confissão pública, eu quero te animar e eu quero dizer para você que nós estamos aqui torcendo por você. Nós estamos aqui torcendo para que você faça essa decisão hoje. E se você está aqui e deseja fazer isso, faz um sinal com a sua mão. Nós estamos aqui para te apoiar, para te ensinar, para te orientar a respeito disso. Todos salvos. Talvez você tenha tomado essa decisão há tempos atrás, mas se afastou, está distante, está frio. Eu quero dizer que essa oportunidade também é para você, a oportunidade de reconciliar-se com o Senhor. Se você está aqui e decide hoje voltar, nós estamos aqui também para te ajudar. Nós somos uma família. Todos salvos. Alguém deseja receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Eu quero incentivar você como igreja. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, é para você. Essa é uma ferramenta poderosa que o Senhor nos deu. Ele fala sobre isso lá no livro de Joel. João Batista fala sobre isso. Jesus também fala sobre isso. E isso se cumpre lá em Atos. Então isso não é para um grupo de pessoas, isso é para um povo chamado igreja. Nós somos um povo. Isso é para você. Uma ferramenta que vai te habilitar a passar por dias inclusive difíceis. Mas você vai ter uma ferramenta poderosa a orar em outras línguas, que vai te ajudar, que vai te beneficiar tanto nessa comunicação do Espírito com o Senhor. Se alguém está aqui essa noite e não sabe sobre isso, eu quero dizer para você que tem uma equipe aqui que vai te ajudar e você não precisa mais voltar para casa como você tem voltado, sem ser batizado pelo Espírito Santo. Alguém deseja tomar essa decisão hoje, vir aqui, todos cheios? Graças a Deus. Glória a Deus. Alguém chegou aqui com algum sintoma de enfermidade e deseja receber a imposição de mãos para cura? Cristo já levou sobre si todas as enfermidades. Nós não precisamos andar carregando doenças. Amém? Todos cheios, todos salvos, todos curados. Glória a Deus. Eu quero dizer para você, para fechar, que você pode ter duas decisões na sua vida. Olhar para as circunstâncias, para o mundo, para aquilo que você tem vivido, para os momentos difíceis e chorar. Você pode olhar para fora e chorar, ou você pode olhar para dentro e sorrir. Decida sorrir todos os dias. O Espírito Santo está dentro de você. O fruto do Espírito nos habilita a sorrir. Senhor, me dá alegria. Ei, encerra essa oração. Ele já lhe deu alegria. A alegria está dentro de você. Sejam abençoados praticando essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Você foi abençoado essa noite? Vai sair daqui rindo, irmão. Amém? Queria trazer aqui algumas indicações literárias. Esse livro aqui de Pastor Bud, tudo a ver com a ministração. O Poder Secreto da Alegria. Esses livros você pode estar encontrando lá no Verbo Shop. E esse, Porque o Senhor é o meu pastor. Então você passa lá no Verbo Shop, adquirir uma dessas literaturas e saia daqui mais pleno de alegria. Amém, irmãos? Bênção demais. Queria lembrar você que as matrículas do Rema ainda estão abertas. Passa lá no balcão de informações, faça a sua matrícula. Está tendo também aí a segunda matéria, né, como ser guiado pelo Espírito, está também aberta ao público. Tragam convidados, tá bom? Não esquece também da Maratona Rema que está acontecendo. Traga o maior número de convidados até o encerramento, né, desse ciclo, onde as aulas ainda estão abertas ao público. Então traga convidados para estar contabilizando e você ser o vencedor dessa maratona e ganhar 1 ano de mensalidades pagas. Amém? E também a Ação Rema, lá na página do Instagram. Você pode estar lá entrando, comentando lá, dando a sua resposta a uma pergunta que tem lá, mas também passando no balcão de informações para se informar melhor. Tudo certo? Lembrando também que sábado tem um culto bodas, celebrando e fortalecendo o casamento. E amanhã
tem um VIPs lá fora. Amém? Onde estão jovens? Amanhã acontecerá o VIPs lá fora também. Passa lá no balcão de informações para se informar melhor acerca desse evento. Eu acho que vai ser um vôlei aí para a galera aí jovem aí. Então não perca essa oportunidade. Amém? Tudo certo? Glória a Deus. Vão na graça e na paz, praticando essa palavra em nome de Jesus. Eu declaro um restante de semana abençoado, produtivo, prósperos, com grandes alegrias. E se prepare, o seu telefone vai tocar com boas notícias chegando. Em nome de Jesus, vá na graça e na paz, praticando essa palavra.